Meus amigos, eu quero desejar a todos vocês uma ótima tarde, desejar que a paz de Cristo esteja abundante na vida de cada um de vocês. Estou aqui nessa tarde para falar a respeito de mais um tema, dando prosseguimento à missão a qual tenho tido nesses últimos dias, a missão de trazer um conteúdo produtivo e que abençoe a sua vida. E nessa ocasião, nessa tarde de quarta-feira, eu quero falar a respeito da efemeridade da vida. E para falar desse tema, eu quero ler um texto bíblico que se encontra no livro de Eclesiastes, no seu primeiro capítulo. E eu lerei alguns versículos com vocês e peço que preste atenção neste momento. Primeiro capítulo de Eclesiastes nos diz assim: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que benefício tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração passa e uma geração outra vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol se põe, e apressa-se de volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai em direção ao sul e faz o seu giro para o norte. O vento gira continuamente e retorna novamente de acordo com os seus circuitos. O que aconteceu, isto é, o que há de ser, e o que está feito é o que deverá ser feito, e não há coisa nova debaixo do sol. Não há lembrança de coisas anteriores, nem haverá nenhuma lembrança das coisas que hão de vir, entre que hão de vir depois. Esse texto é escrito por um grande rei que existiu, chamado Salomão. Salomão fora rei de uma nação. Salomão fora um homem de extrema influência e riqueza, filho do rei Davi. Davi, um homem que seguia a linhagem de Cristo. Salomão seguia a linhagem de Cristo. Salomão estava sob a promessa de Deus feita a Abraão muito tempo atrás, antes de ele assumir o seu reinado. E ele escreve pelo menos 3 livros. O livro de sua juventude, chamado Cantares. O livro de sua meia-idade, a sua primeira parte da fase adulta, que é o livro de Provérbios, onde ele já tinha conseguido algum conhecimento. E o livro de Eclesiastes é o livro no qual ele começa a falar já no fim de sua vida, após conseguir praticamente tudo o que um homem gostaria de ter na face da terra. E olha o que ele escreve: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. O primeiro ponto que eu quero falar a respeito disso, vaidade, Salomão está querendo dizer que é uma coisa sem sentido e que não traz preenchimento para o coração do homem. Mas a primeira coisa que quero me apegar aqui é a fragilidade humana. Você já parou para pensar no quanto eu e você somos frágeis? Quantas foram as pessoas que morreram devido a essa pandemia? Uma simples modificação no sistema circulatório, no sistema nervoso, no sistema respiratório. Se o meu pulmão ou o seu parar de funcionar agora, em poucos segundos nós morremos. Se sofrermos um acidente forte,
em poucas frações de segundos o nosso corpo é dilacerado. Nós podemos morrer afogados, queimados, um infarto fulminante, um AVC, um câncer e definhar até a morte. Isso tudo são apenas alguns exemplos da fragilidade da vida humana. Por mais que tenhamos diversos, inúmeros esforços para prolongar um segundo sequer a nossa vida, nós não podemos, não conseguimos. Não sabemos de onde viemos, para onde vamos, por que viemos e por que vamos. O ser humano é limitado no seu corpo, é limitado na sua mente, ele não consegue entender o seu propósito, porque ele existe, e várias pessoas passam toda a vida tentando encontrar sentido ou significado para ela. O homem é frágil por demais, e esse é apenas um ponto da efemeridade da vida. Quando o pregador ou o escritor desse texto diz que vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ele tinha tudo aquilo que um homem precisa ou acredita que precisa para viver nessa terra. O segundo ponto que eu quero trazer é a respeito da banalidade dos prazeres e das riquezas, porque aliado à fragilidade do homem, mesmo sendo tão frágil, tendo um curso tão pequeno sobre a face dessa terra, ele tenta conseguir o máximo de coisas que ele conseguir, que ele puder ter, que ele puder alcançar, tocar. E a partir do capítulo número 2, do verso 4 ao 11, Salomão está aqui dizendo com as seguintes palavras: Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins e plantei nele árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Também perseverou comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que era tudo vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Salomão atingiu o ápice do acúmulo de bens, o ápice do que se espera na terra, o clímax do estado social. Não há limites para a vontade dos homens. Quanto mais temos, mais queremos. Quanto maior a nossa posição, mais alto queremos estar. Nós compramos um carro e já estamos insatisfeitos. Nós temos uma roupa e estamos insatisfeitos, melhor dizendo. Nós comemos a melhor comida saborosa, deliciosa, e nós estamos insatisfeitos. Nós temos uma moto e estamos insatisfeitos. Insatisfeitos com o trabalho, insatisfeitos com a igreja, insatisfeitos com o celular, insatisfeitos com tudo. O ser humano, ele não tem limite nos seus desejos, e a pergunta que fica é: aonde iremos chegar com tamanha insanidade?
Deus ele criou o ser humano para estar satisfeito e contente com aquilo que Deus nos proporciona. Isso não significa que é proibido conseguirmos o melhor dessa terra, mas que não adianta ter o melhor dessa terra, porque não é isso que trará satisfação ao coração do homem. Salomão chega no fim de sua vida após conquistar tudo, mulheres, carros, cavalos, e ele simplesmente conclui que tudo isso é aflição de espírito. Você pode chegar a ser o homem mais rico do mundo, isso não trará satisfação para o seu coração. Ainda em Eclesiastes, só que agora no capítulo número 4, versículo de número 6, nos diz assim: melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Não há nenhuma forma de substituir o preenchimento que Deus traz ao coração do homem, que o Eterno traz ao coração do homem, porque o vazio existente no homem é do tamanho de Deus. E existem pessoas que estão trabalhando dia após dia, noite após noite, todo o tempo, dedicando-se, infiltrando-se em lugares que não precisavam estar, gastando tempo que não precisavam gastar, simplesmente para conquistar patrimônios, bens materiais, posição, estado social. Mas a pergunta que fica é: para onde levará tudo isso? Quando partirmos desta terra passageira, rápida, transitória, o que ficará conosco? Por que trazer todo o tempo à tona em trabalho, ao invés de meditar sobre a verdadeira face e os verdadeiros sentidos da vida? Nós não temos tido mais tempo para meditar e deleitar-se na presença de Deus. E além de tudo isso, nesse mesmo capítulo de Eclesiastes, o escritor nos diz: também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. E também isso é vaidade e aflição de espírito. A mensagem que eu quero trazer ao seu coração nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, independente do horário que você estiver me escutando, é que esse mundo ele não passa de uma grande ilusão.